As mensagens estão lá no nosso canal, no YouTube. Depois, se você quiser meditar com mais profundidade e ouvindo, e você também passar para outras pessoas, você pode fazer isso, né? Colocar o link lá e mandar para outras pessoas que você possa transmitir, nos ajudando no nosso canal. Então, essa série, no domingo anterior que eu preguei, nós falamos sobre o sentido da vida. E hoje nós vamos estar falando sobre outro assunto dentro dessa série. E nós estamos trabalhando no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes nos lembra acerca da brevidade da vida, o perigo da gente abraçar coisas que passam, coisas que são apenas vaidade, e nos desviar de construir as nossas vidas de forma consistente e coerente com o mover de Deus. Então, essa é a preocupação de Salomão no livro de Eclesiastes. Tudo é vaidade, tudo passa. E hoje então nós vamos olhar, né, e vamos trabalhar o segundo assunto, né, que é as fases da vida. Nós vamos olhar para o capítulo 3 de Eclesiastes. E nós vamos ver que a vida, ela é formada de fases. Ela é formada de períodos, de momentos, de estações. E essas fases, esses períodos, eles possuem características que são próprias. E nós precisamos respeitar essas características. Mesmo que você não creia, mesmo aqueles que não creem na Bíblia, aqueles que não têm a Bíblia como verdade, como sabedoria de Deus, mas simplesmente observando, né, o desenrolar da vida aqui na terra, vão perceber esta verdade, que a vida tem fases. Quando eu era criança, ou quando mais jovens, eu tinha mais disposição, eu tinha mais energia. Ao longo da vida, tudo vai mudando. Hoje eu não tenho mais. Esses dias a galera aí jogando bola na quarta-feira, eu fui lá, a cabeça boa, querendo, mas quando eu fui correr para fazer as jogadas que eu fazia quando eu queria fazer coisa, mas não pode. Já não dá mais, meu corpo já não responde. Ainda que a minha mente esteja, mas meu corpo já não responde. Na disposição física, nossa disposição física, ela vai mudando. Nossa relação social também vai mudando. Nossas expectativas profissionais também vai mudando. E é muito importante que a gente perceba isto, que há momentos na vida, e cada um de nós temos que compreender que estamos inseridos nessa realidade. E agora, falando do livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, nós temos uma expressão que é bastante conhecida, e me ajuda aí, irmão, que se não passar, na hora que eu fizer assim, aí você passa, tá? Para tudo há uma ocasião certa, um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. São as palavras de Salomão. Aqui Salomão, ele já está no final da sua vida. Ele está fazendo uma revisão da vida, e ele utiliza uma poesia que é chamada tecnicamente na língua hebraica de quiasmo. Esse tipo de poesia são linhas paralelas com elementos invertidos, né? Duas linhas falam da mesma coisa, mas os elementos estão invertidos. Se você observar comigo, você pode observar, ele diz: para tudo há uma ocasião, um tempo certo para cada propósito, para o que acontece. Então você percebe que ele vai invertendo. Existe um tempo certo para tudo e para cada propósito. Salomão, com esta inversão, ele está chamando a atenção dos seus leitores, a nossa atenção, para aquilo que ele vai dizer. E ele também faz algo bastante sugestivo, né? Que foi deixar de fora
desta métrica, desse momento de poesia que nós vamos ver agora, ele deixou de fora a expressão debaixo dos céus. Debaixo dos céus, que é uma expressão bastante utilizada por ele no livro de Eclesiástico. Só para os irmãos terem uma ideia, ele utiliza essa expressão debaixo dos céus 29 vezes no livro. E quando ele usa essa expressão debaixo dos céus, ele está querendo dizer para nós que esse tempo debaixo dos céus é o momento, desde o momento que nós nascemos até o momento que nós morremos. Isto é debaixo dos céus. Quando ele diz a expressão debaixo dos céus, é o tempo que compreende ao nosso nascimento, do nosso nascimento até a nossa morte. E mais do que isso ele coloca, do que compreende, é quando nós vivemos aqui de maneira olhando apenas para as coisas deste mundo e nos esquecemos de estar conectados com Deus. Então ele usa essa expressão debaixo dos céus para aqueles que estão vivendo desconectados dos céus e que está vivendo a vida só do nascer ao morrer, mas não tem conexão com os céus. Então por isso ele vai debaixo dos céus, ele usa muito essa expressão. E a gente só vai compreender, né, e entender, e a vida só vai passar, nós só vamos ganhar a percepção de que a vida não se resume na história, quando nós passamos a ver que a vida, nossa vida, ela transcende, ela ultrapassa esta fase do nascer até o morrer. A vida não se compreende, a história não se compreende apenas em nascer e morrer, ela transcende, ela vai além disso. E essa expressão do primeiro versículo, muitas vezes gera alguma confusão para algumas pessoas, quando ele diz, para tudo há uma ocasião certa, um tempo certo para um propósito debaixo dos céus. Alguns interpretam isso aqui de maneira errada, achando que isso aqui é um determinismo. Existe um determinismo biológico, social, mas aqui nós estamos falando de um determinismo histórico, quando nós estamos tratando de determinismo histórico, e alguns acham que é um determinismo, que vai acontecer, tem que acontecer e acontecerá, algo que para tudo existe uma ocasião certa, existe um tempo certo para cada propósito. Será que o autor aqui, será que Salomão aqui, ele está colocando que há algo determinado por Deus, e aquilo que vai ser, será, há um determinismo? Nós não temos o que fazer, nós não podemos fazer nada, nós somos apenas robôs, né? Um grande relógio chamado história, e que nada pode acontecer, o que esse determinismo, será que é isso que Salomão está querendo colocar? Eu penso que o escritor de Eclesiastes, Salomão, ele não está falando de determinismo aqui. Mas então, eu creio que ele está nos convidando a olhar com sabedoria. Clica aí, meu irmão. A olhar com sabedoria. Com sabedoria. Para uma coisa, porque uma coisa é você consumir a vida sem cuidado, sem consciência, sensibilidade, levar a vida, empurrar a vida com a barriga, e você vai levando e construindo sua vida só debaixo dos céus. Uma coisa é você viver isso. Salomão, ele está querendo aqui dizer para nós, viva com sabedoria, porque para tudo existe um tempo determinado. Então saiba usufruir bem e saiba viver bem. E como é que você vai viver com sabedoria neste mundo? É isso que Salomão vai trazer aqui. E para ajudar a gente a entender isso, Rubem Alves, ele tem uma crônica muito interessante, uma crônica famosa dele. E nessa crônica ele fala de um menino que se assenta na varanda da sua casa, na escada da varanda, e ele pega uma bacia de jabuticaba, viu, Gil? Daquela jabuticaba gostosa, ele pega uma bacia de jabuticaba e ele senta ali na varanda da sua casa com aquela bacia de jabuticaba, e ele vai metendo a mão e vai comendo, vai metendo a mão e vai comendo, e ele vai comendo. E às vezes isso é o que ocorre muitas vezes conosco. Nós vamos levando a vida descuidado porque tem muito ali, ele vai metendo a mão, vai comendo, vai metendo a mão, e a gente vai perdendo a nossa vida, gastando a nossa vida com coisas que não tem sentido, com coisas que é pura vaidade. É como esse menino.
E então, na continuidade da sua crônica, ele vai dizer que chega um momento que o menino coloca a mão na bacia e ele percebe que já tem poucas jabuticaba. E aí ele já tem dificuldade até para encontrar jabuticaba lá no fundo da bacia. E assim também somos nós. Parece com a gente quando nós alcançamos lá os seus 60, seus 70 anos, aí a gente fala: meu Deus, agora faltam poucas jabuticaba para mim. E Rubem Alves diz que aquele menino, quando ele ganha a consciência de que faltam poucas jabuticabas para chupar, então ele agora vai pegar cada jabuticaba e ele vai olhar para a jabuticaba, ele vai degustar e não vai deixar cair nenhuma gotinha fora, porque ele sabe que agora está acabando. E ele não pede nenhuma gotinha do suco da jabuticaba. Mas aqui eu queria dizer para os jovens: mas será que não existe uma possibilidade, você que é mais jovem, você que é jovem que está aqui, será que não existe uma possibilidade dos jovens ganhar a consciência da brevidade, viver com sabedoria e ganhar a consciência da brevidade, da rapidez da vida mais cedo? O que será das nossas vidas? O que seria das nossas vidas se nós começássemos a valorizar mais cedo e tomar conta e afinal saber que Deus, o que Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida nesse exato momento? Qual é o tempo de Deus para a minha vida agora? E você tomar as decisões e fazer o movimento não a partir de você mesmo, mas passar a tomar decisões e fazer movimento na sua vida, tendo a consciência do que Deus está fazendo. É isso que o sábio está chamando, para a gente viver com sabedoria. E aí então a gente vai para a poesia. Projeta primeiro, meu querido, vai para a poesia. Ele diz: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar ser abraçado. Deixa eu só... isso. De deixar ser abraçado. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Se você observar, são 14 linhas com frases opostas, dentro daquele tipo de poesia que eu falei: tempo de rir, tempo de chorar, tempo de ajuntar pedras, tempo de espalhar. Por que 14? Por que ele usa 14? Quem conhece um pouquinho de Bíblia, né, e da cultura bíblica, sabe que o número 7 é o número que é tido na Bíblia como o número da perfeição, é o número da plenitude. Mas Salomão faz questão de colocar 14 linhas. Ele multiplica o número 7 para nos apontar. Assim como ele começa o livro de Eclesiastes falando que tudo é vaidade, vaidade, ele reforça vaidade, vaidade, ele também está usando aqui o superlativo. Quando ele usa o número 14, ele está falando da plenitude, é um superlativo, ele está usando aqui. Algumas questões práticas para a gente entender essa poesia. Primeiro, o autor, ele não tem a pretensão de descrever tudo sobre a vida humana. Aqui não está completo tudo que acontece na vida humana, não é esse o propósito dele. Ele está apenas dando alguns exemplos aleatórios do que acontece na vida aqui debaixo dos céus. E ele está dando alguns exemplos de que a vida, ela tem um ritmo, ela tem hora que nós devemos abraçar, e ela tem hora que nós devemos nos conter, ela tem hora que nós devemos falar, e tem hora que nós devemos ficar calados, tem hora que nós devemos ir adiante e avançar, tem hora que nós devemos dar uma recuada, dar uma parada. A vida tem um ritmo, é isso que ele está querendo mostrar para nós. Outra coisa, Salomão não tem o objetivo de apresentar elementos exaustivos para descrever a vida.
quando ele faz a pergunta: é tempo do que na minha vida? Qual é o tempo de Deus nesse exato momento da minha vida? Se você fizer essa pergunta, você vai lá para ver o que Salomão fala, porque ali ele já colocou tudo. Não é esse o propósito. Salomão não colocou tudo da vida ali, e você então, agora eu tenho que ir lá para mim ver qual é o tempo. Não é esse o propósito de Salomão quando ele coloca aqui. Mas ele traz para nós aqui algumas lições preciosas para nós. E é isso que nós vamos ver. Em primeiro lugar, projeta aí. Ele vai mostrar para nós que a vida consiste em diferentes fases. Há tempo certo para cada propósito. E a pergunta que nós precisamos fazer é: neste momento da minha vida, da minha história, qual é o tempo de Deus para a minha vida e para a minha história? Porque Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Há tempo para diferentes fases, para diferentes momentos. Penso que um grande equívoco que nós cometemos ao longo das nossas vidas, e nós sofremos por causa disso, é a nossa percepção de qual é o momento de Deus na nossa vida. E a gente toma caminhos a partir da nossa própria compreensão, da nossa própria percepção, das nossas próprias escolhas, e não o que Deus quer. E esses caminhos, eles se tornam cansativos, enfadonhos, exaustivos e dolorosos. Nesses caminhos nós acabamos ferindo e sendo feridos. Nesses caminhos nós ganhamos sequela, porque nós não entendemos qual é o tempo de Deus, o que Deus quer fazer na minha vida neste momento. Porque nós nunca temos a paciência de olhar para a vida e ficar em silêncio na presença de Deus e perguntá-lo: Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida neste momento? Neste momento da minha história, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer realizar na minha vida? Muitas vezes nós não temos paciência para fazer isso. Nós queremos agir, nós queremos fazer, nós vamos e esquecemos de buscar a Deus. Meus irmãos, isso daria um tempo aí para a gente ficar bastante conversando sobre isso, e a gente infelizmente não temos aqui agora, porque é um exercício grande, porque nós precisamos de renunciar à nossa teimosia, nós precisamos de abrir mãos de projetos que não condiz com aquilo que Deus quer para a nossa vida, e nós precisamos de fazer isso. Há tempo, mas volta lá um pouquinho, meu irmão, volta lá, antes. Lembre que a vida consiste de fase. Então há tempo para tudo. Há tempo para cada propósito. Mas aí nós aprendemos a outra coisa nesse texto, que a vida tem duas fronteiras. As duas fronteiras da vida. E ele diz: tempo para nascer e tempo para morrer. E agora, nessa expressão aqui, queridos, é muito interessante, porque essas primeiras linhas, há tempo de nascer e há tempo de morrer, essa primeira linha é a única na qual nós não temos participação. Nós não temos o que fazer. Nós não escolhemos o dia de nascer. Ah, Deus, eu gostaria de nascer lá no Rio Grande do Sul, no dia 13 de dezembro de 1843, ou no ano 2047, ou no ano... Você não pode escolher o dia que você vai nascer. Há tempo de nascer, você não escolhe. Há tempo de morrer. Também nós não escolhemos o tempo de morrer. Alguém pode dizer assim: não, mas eu posso escolher, eu posso me suicidar, eu tenho a eutanásia, tem isso, tem aquilo outro, mas você percebe que no fundo você não tem. Chega um momento, Deus vai lhe chamar, e você não tem o controle sobre isso. De todas as 13 linhas seguintes a essa expressão, nós temos uma ação e nós podemos fazer, mas nessas duas nós não podemos fazer. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Agora nessas outras nós podemos, porque, passa lá, querido, cada fase possui a sua peculiaridade, cada fase. E eu queria dar 3 exemplos, nós não vamos trabalhar todos, mas apenas 3 exemplos,
particularidade dessa fase da vida: tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Só para vocês terem um exemplo aí. Em outras palavras, na vida há tempo de nós semearmos e há tempos da gente colher. É sabedoria isso, queridos. Até mesmo pessoas que não creem em Deus, que não creem na sabedoria da palavra de Deus, escuta isto como fruto de sabedoria. Não adianta nós queremos na vida colhermos o que nós não plantamos. Não adianta, você não vai colher o que você não plantou. Existem momentos na vida, e aqui os mais jovens devem considerar, porque existe um perigo no meio da geração dos mais jovens, a ilusão de querer chegar aonde o seu pai chegou, aonde sua mãe chegou, aonde o seu avô chegou, sem trilhar o caminho da semeadura. Não adianta, você vai ter que semear para você chegar lá. Existe tempo na vida em que você precisa trabalhar muito, você precisa suar a camisa. Quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei quando nós começamos a construção aqui, mais ou menos já está chegando quase 8 anos, né? Já quase 8 anos. E eu estava falando com a Cristina, eu falei assim: amor, hoje se for para mim fazer aquilo que eu fiz quando foi construir aqui, eu não tenho mais o pique, a disposição e a condição de fazer. Aquele era o tempo. E se não tivesse sido feito naquele tempo, eu não teria feito, tinha passado a oportunidade da minha vida. Vim para Rondonópolis, foi um tempo de Deus. Estar aqui para mim foi um tempo de Deus. Eu entendi esse tempo de Deus. E eu louvo a Deus, por esse tempo. Você entender o tempo de Deus. Mas você tem que plantar, você tem que semear. Nós não vamos ter esta igreja aqui cheia de membros se a gente não plantar. Se a gente não plantar, a gente não vai colher. E é preciso suar a camisa, é preciso trabalhar, é preciso investir, é preciso usar das nossas estratégias para que a gente semeie, para a gente poder colher. Então, jovens, cuidado. Existe um momento na vida que nós devemos ousar, que nós devemos arriscar, que nós devemos nos dedicar. Hoje eu já sou avô. Final de semana eu vou ver 2 dos meus netos. E aí quando a gente já começa, é avô, a gente já está numa condição, e aí vai brincar com os netos, aí você já percebe: meu Deus, já não tem foram para acompanhar mais os netos para brincar. Os pais agora mais jovens, que bom que um dia eu fui pai, porque eu estava olhando, se eu fosse para me cuidar dos meus filhos agora, se a Cristina fosse para cuidar dos meninos agora, nós já não teríamos mais pique, como a nossa irmã Larissa, nosso irmão Wagner, são aí, os casais mais jovens com os filhos. Há tempo para plantar e há tempo para colher. Na sua vida, qual é o tempo que Deus quer para você plantar? O que Deus quer que você plante? Porque você precisa colher. Há tempo para isso. Há tempo da gente usufruir daquilo. Eu agora estou caminhando para aquele tempo que vou usufruir do que eu plantei. Mas se eu não plantei, eu não posso colher. E é por isso que nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos semeando. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, tempo de derrubar e tempo de construir. Se existe um tempo de derrubar, é porque nós precisamos derrubar alguma coisa que foi construída. Mas muitas vezes na dimensão profissional, o sucesso é um perigo, porque nem sempre o sucesso passado é um ponto de referência para o futuro. E existem pessoas que começam a entrar em declínio profissional. Por quê? Porque olham para trás e elas construíram alguma coisa e acham que precisa ser mantido, e assim é a expressão muito comum no mundo corporativo, né? Quando ele diz: fulano se reinventou. Essa expressão no mundo corporativo de que fulano se reinventou é a capacidade de desconstruir para reconstruir. É isso que é reinventar. Mas muita gente tem medo disso. Por quê?
Porque a desconstrução nos tira da zona de conforto, e aí a gente fica tentando fazer as coisas como a gente fazia no passado, e não dá certo, a gente continua teimando, porque por medo de reconstruir. Há tempo que é tempo de destruir para reconstruir. Eclesiastes diz que há tempo de desconstrução, por quê? Para construir. Na vida conjugal isso é uma verdade. Eu quero dar um exemplo para vocês verem. Por exemplo, e nós estamos vivendo uma fase agora, eu e Cristina, que nós estamos reconstruindo. Como é que nós estamos reconstruindo? E eu estou achando tão bonitinho a Cristina hoje, ela reconstruindo a vida profissional que ela queria ter lá naquele tempo, que ela não pôde ter, porque ela tinha um monte de menino para cuidar, ela não podia ser professora. E aí por isso que eu dou a maior força para ela: vamos lá, filha, você pode, você vai, Deus está contigo. E ela hoje está indo lecionar, vai para a escola, vai trabalhar, ela está reconstruindo. Ela não pode fazer lá, mas agora ela está fazendo. E na vida conjugal nós precisamos de chegar a esse momento, porque nós construímos a nossa vida em torno dos nossos filhos. E agora, desconstruiu, agora nós estamos reconstruindo uma nova jornada, eu e a Cristina. Então é preciso que nós entendamos que há tempo para desconstruir, há tempo para reconstruir, para começar. E nós não precisamos ter medo de começar algo novo, de recomeçar algo novo na nossa vida. Porque há tempo para derrubar e há tempo para construir. Veja o outro exemplo lá. Põe o outro exemplo. Há tempo de prantear e há tempo de dançar. E é interessante que nessa poesia essa expressão está paralela com o tempo de chorar e com o tempo de rir. Ou seja, duas frases que falam quase que da mesma coisa. Não deixando dúvida alguma aqui que o fato de você andar com Deus, de você caminhar com Deus, de você ser um crente, você não terá dias de choro, dias de lágrimas, dia de dor, dia de sofrimento. É exatamente o que Salomão está colocando. Nós, mesmo sendo crentes, mesmo nós sendo salvos, sendo redimidos, nós na vida passamos pelos momentos de dor, de sofrimento e de lágrima. Porque o tempo de dor e lágrima e sofrimento pertence a uma obra que Deus está fazendo na nossa vida. E quando nós passamos por esses momentos, como o salmista diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Deus está comigo. No tempo de dor, Deus está trabalhando, é o mover de Deus, é o agir de Deus de trabalhar na nossa vida. Mesmo ou normalmente quando nós enfrentamos momentos de lágrima, de dor, de sofrimento, nós não conseguimos entender o porquê, mas isso não muda o fato de que Deus está agindo. E aquele momento pertence ao projeto de Deus na nossa vida, na nossa história, no nosso crescimento, na nossa maturação, na direção de compreender o que Ele quer fazer na nossa vida. Há tempo na vida de sorrir, mas há tempo de chorar. Há tempo da gente celebrar a chegada de um neto, de uma neta, como nós estamos agora aguardando a chegada da Júlia. Há tempo de aguardar a chegada de mais um neto, como nós estamos tendo dos netos. Mas há tempo também da gente chorar da partida de uma mamãe, de um papai. No caso nós já choramos. A partida de um ente querido, de um irmão na fé. E a questão é: nós reconhecemos que Deus está em nosso caminho em todo o tempo, conduzindo a nossa história, dirigindo a nossa vida, porque há tempo de chorar, mas há tempo de dançar, há tempo de celebrar, mas há tempo de tristeza. Essas são palavras de Salomão no livro de Provérbios. Quanta lição para nós. Mas há uma outra verdade que nós precisamos aprender nesse texto: Deus é o grande gestor da vida. O versículo 11 diz: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Preste bem atenção nisso. Ele fez tudo apropriado de acordo com o tempo dele, não de acordo com o que nós achamos que deveria ser. Porque aqui está um dos grandes problemas que nós enfrentamos ao longo da vida, ao longo da existência, quando nós percebemos que os caminhos de Deus nos coloca diante de nós, que os caminhos de Deus nos coloca diante de nós de planos que não são aqueles que nós gostaríamos ou que nós não fizemos, que nós fizemos no passado.
E Deus está colocando outra coisa agora. Ah, não, eu gostaria, Deus, que fosse igual aconteceu no passado. Aí Deus te coloca diante de uma coisa nova, diante de uma nova situação, e você começa a não entender por que Deus está te colocando isso, por que lá no passado era melhor e Ele está me colocando agora nessa situação. E Ele é bom o tempo todo, mesmo quando Ele nos coloca nesses momentos de que nós não entendemos. Deus é o gestor, e tudo quanto Ele faz é bom. Há uma música do cantor Paulo César Baruch, e ele canta dizendo que Deus continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, e que Ele continua sendo Deus, mesmo quando nós passamos pelas dores, pelos sofrimentos, pelas enfermidades, pela tristeza, por qualquer tempo, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo bom. Ele é o gestor da vida. Nossa vida está nas mãos dele. Não duvide disso, meu querido. Não importa o que você está passando debaixo do sol, nessa vida, não importa o que você está passando, se você crê que Deus Ele é o gestor, que Ele dirige, que Ele conduz a sua história, e você coloca a sua vida diante dele, você não precisa temer, como nós cantamos numa das canções do nosso louvor. Nós não precisamos de temer, porque nossas vidas estão nas mãos do nosso Deus. Uma quinta lição que nós aprendemos: nosso papel diante de tudo isso é discernir e responder. Responder com consciência, com coerência, com firmeza, com confiança, mas discernir a resposta da grande pergunta: qual é o tempo de Deus na minha vida hoje? Você consegue discernir isso? Você consegue discernir na sua vida qual é o tempo de Deus para o seu casamento hoje? Qual é o tempo de Deus para a sua vida profissional hoje? Qual é o tempo de Deus para a sua vida emocional hoje? O que Deus quer que você esteja fazendo? O pastor Larry Osborne, ele conta duas experiências num dos seus livros que nos ajuda muito a entender isso. E ele conta que num determinado momento ele estava no escritório da casa dele escrevendo um livro, e um dos seus filhos entrou e falou com ele assim: pai, vamos brincar? Pai, vamos brincar? O garotinho entrou e ele estava na escrivania, e o menino chamou ele para brincar, e ele diz: não, meu filho, eu não posso ir brincar. Aí o menininho perguntou para ele, o filho perguntou para ele: pai, por que você não pode brincar? Ele diz: eu estou aqui ocupado escrevendo um livro, não tem tempo para brincar com você. Aí o menininho saiu e foi brincar no jardim. A janela dele dava para ver o menino brincando lá no jardim, e enquanto ele estava lá brincando, escrevendo, trabalhando, o Espírito Santo começou a falar com ele, começou a falar para ele. E o Espírito Santo começou a incomodar ele, dizendo assim: você vai ter muito tempo para escrever livro, mas você não vai ter o tempo todo para brincar com seu filho. Ele vai crescer, você vai ficar velho, agora é o tempo de você brincar com seu filho. E ele imediatamente largou tudo ali e foi brincar com seu filho. Não perdeu a oportunidade. Existem coisas na vida que a gente tem que fazer no tempo certo, meu irmão. Não adianta. E a ansiedade e o receio de que Deus não vai cuidar de nós faz a gente abrir mão de situações que nós não deveríamos abrir. Aí ele não poderia dizer: não posso deixar de trabalhar para brincar com meu filho. A gente não acredita. É claro que você não vai brincar o tempo todo, mas tem momentos. Aquele é o momento, aquele é o tempo. Há tempo para tudo. Mas aqui nós chegamos numa parte importante, né? Muito importante na série dessa mensagem. É o problema da transição das fases. Transições demandam cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. É na transição que muitas vezes a gente se perde por falta de confiança em Deus, por ansiedade, por receio de que Ele vai cuidar da vida da gente. Veja um exemplo.
que eu queria deixar para vocês. Quando você vai, quem tem filhos e vai, compra a primeira bicicleta para o seu filho, aí você coloca aquelas duas rodinhas, do lado. Guilherme Henrique, você ganhou a sua assim também, Guilherme Henrique? As duas rodinhas, lembra? Quando Guilherme comprou a bicicleta para você, colocou duas rodinhas de lado ali para você aprender a andar de bicicleta. Mas você não vai ficar o tempo todo com aquelas duas rodinhas ali. Chegou um dia que seu pai falou bem assim: está na hora de tirar as duas rodinhas. E tirou as duas rodinhas. E então você pôde andar de bicicleta. Assim também na nossa vida. Agora, quando é a transição, a gente não pode ficar a vida toda, a criança não pode ficar a vida toda com a bicicleta de rodinha, porque nunca ele vai aprender a andar de bicicleta. Chega um momento, ele precisava naquele tempo de usar a rodinha, é um tempo que ele está começando, aí ele começou a soltar a mão, começou a ficar, oh, que maravilha, e aí daqui a pouco ele precisa mais, então tem que tirar as rodinhas. Então é esse momento da transição, quando a gente mudar, quando a gente fazer essa transição, e às vezes isso é muito doloroso. Quando ocorre essa transição, quando Deus começa a tirar as rodinhas da nossa vida para nos ensinar outras coisas, entenderam o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes Deus vai lá e tira a rodinha, você está não acomodando aqui, está bom, estou soltando as mãos, mas é hora de tirar a rodinha, para você crescer, senão você vai continuar desse jeito. Eu quero mais para a sua vida, eu tenho mais propósito, eu tenho mais plano para a sua vida, e então Deus vai lá e tira a rodinha. Esse momento de transição é muito importante. E por último, para a gente fechar, a vida transcende a própria, o sentido da vida transcende a própria vida. Isso aqui é fundamental, é o que ele vai colocar para nós. Nós precisamos ter consciência disso. Quando eu ganho a consciência de que existe uma eternidade, e o Deus da eternidade entrou na história para me lembrar e para me relembrar que a história não é a realidade última, que a vida não é só nascer e morrer, não é só debaixo dos céus, a vida transcende, a vida vai além disso. É que eu vou ter a consciência, e eu vou viver toda essa poesia, mas com outra percepção. Eu vou viver todas essas fases, sabendo que há tempo disso, tempo daquilo outro, mas eu vou viver com outra perspectiva, porque eu sei que isso aqui é só debaixo dos céus. A vida transcende, a vida ultrapassa isso. Steve Jobs, um homem que não é cristão, ele é um filósofo, um compositor, e vive a vida debaixo dos sols, alguém que não tem em mente a eternidade. Ele escreveu o seguinte: você não consegue ligar os pontos olhando para frente, isso só é possível quando você olha para trás. Não é uma verdade? Quando você olha para trás, você entende o porquê de alguns momentos de adversidade. Quando você olha para trás, você é levado a agradecer alguém que tirou as rodinhas da sua bicicleta. Você entende o porquê que aconteceu, por que Deus permitiu, por que aquilo foi naquele momento. Quando você olha na perspectiva de Deus, você vai entender. Mas dentro da espiritualidade cristã, a lembrança do passado deve nos remontar à confiança no futuro. Quando eu olho para o passado, eu vejo o que Deus fez, Ele vai fazer muito mais na minha vida no futuro. E outra perspectiva desse compositor que eu estou trazendo para vocês, desse filósofo, ele diz assim: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Às vezes nós precisamos tomar cuidado quando pensamos em grandes decisões,
porque talvez a consciência de que todos nós nascemos e morremos, e a consciência de que nós não temos o controle da vida, e a morte, ela pode emergir, ela pode vir a qualquer momento na nossa história, nos faz tomar decisões importantes, como por exemplo, reconciliar com um amigo, com aquela amiga, é tomar uma grande decisão. Eu preciso tomar a decisão. Eu preciso tomar a decisão agora, que é tempo de eu ir lá, poder abraçar o meu pai, abraçar a minha mãe. E aqui, muitos aqui aí já não tem o papai e a mamãe como eu, e sabe o quanto é importante você poder, como eu gostaria de poder abraçar o meu pai e a minha mãe. E às vezes você precisa tomar decisões importantes, como é abraçar o seu pai, abraçar a sua mãe. Às vezes você acha que é tudo muito, mas é uma decisão importante. Tomar a decisão de gastar mais tempo com o seu filho, de passar tempo, de amar o seu filho, de ter atenção, de cuidar, e achar que é só trabalho, só isso, e você não ter tempo para seu filho, para sua família. Às vezes é tempo de você tomar a decisão, grande decisão, de reconectar a sua vida à vontade de Deus, para você não viver só debaixo do sol, correndo atrás do que Salomão disse que é vento, que é vaidade e vaidade. E é interessante que ele conclui essa poesia com isso: também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Salomão, ele conclui dizendo: tudo foi determinado por Deus, e no entanto ele acrescenta que Deus colocou em nós o anseio e o desejo pela eternidade. E aí eu queria finalizar com o nosso refletir e praticar com algumas lições e as conclusões do próprio Salomão. Eu quero concluir a mensagem com a conclusão do próprio Salomão. Salomão, quando ele chega, ele vai concluir dizendo: descobri que não há nada melhor para o homem e para a mulher do que ser feliz. Mas de que Salomão está falando aqui? Que descoberta é esta? A primeira descoberta dele é descobrir que a melhor coisa para o homem e para a mulher é ser feliz. E aqui é o sentido de estar satisfeito, de estar grato, de praticar o bem enquanto vive. Ele descobriu que quando nós vivemos com a consciência da agenda de Deus na nossa vida, o que importa para nós é estarmos com o nosso coração repleto e satisfeito pelo que Deus nos concede naquele momento, usando isto que Deus nos deu e concede para servir. E então ele entende que essa satisfação aqui é entender e compreender o agir de Deus na minha história. E quando eu compreendo o agir de Deus na minha história, eu descobri que aí eu vou ter sentido para a minha vida e felicidade para a minha vida. A segunda ponto, ele vai descobrir que poder comer e beber é ser recompensado pelo trabalho. Descobrir que poder comer e beber é ser recompensado pelo seu trabalho, e isso é um presente de Deus. Você só vai entender a profundidade desse versículo quando você ler e reler Eclesiastes 12:13, quando esse Salomão, esse mesmo que está dizendo aí, de forma arrogante, ele fala: que lucro eu tenho do meu trabalho? Os versículos: que lucro eu vou ter? O que eu estou trabalhando? Qual é o mérito que eu mereço por causa disso? E aqui ele vai entender, ele vai descobrir que o trabalhar, o ganhar o salário, ter a vida, isso foi Deus quem deu para ele. E aí eu sei que o que eu como, o que eu bebo, vem de Deus, e é Deus quem me dá, é Deus quem cuida de mim. E por fim, ele tem a consciência de que tudo o que Deus faz permanecerá. Ou seja, a realidade última não é a história, a realidade última é a eternidade. E isto nada se pode acrescentar, nada pode retirar da eternidade. Deus assim fez para que os homens e mulheres
sejam mais humildes e tenham Deus como seu Criador, Deus como seu Redentor. Você precisa descobrir que a vida não se resume apenas aqui. E ao você passar as fases das suas vidas, de jovem, de criança, adolescente, jovem, maduro, velhice, terceira idade, seja de plantar, de colher, as fases da sua vida, você não perder a dimensão da eternidade. E que se você construir cada etapa da sua vida, cada fase da sua vida, no temor, na direção, ouvindo o Senhor, certamente você extrairá o melhor desta vida para você. E você viverá de maneira plena, de maneira madura, de maneira a entender que Deus é o autor da vida, o preservador, aquele que sustenta e aquele que dirige a sua vida. Meu querido, não perca a oportunidade de viver cada fase da sua vida, seja ela qual for, em qual momento, você vivê-la na dependência completa de Deus, na direção completa de Deus. E você entenda que há tempo para tudo, há tempo para plantar, para colher, há tempo para chorar, há tempo para dançar, há tempo para derrubar, há tempo para construir, há tempo para tudo. Mas tudo isso deve ser construído e deve ser vivido debaixo da direção de Deus, entendendo o que Deus quer para a sua vida. E aí, você na vida de oração e na vida da leitura da sua palavra, da palavra de Deus, Deus vai dar a você o direcionamento de como você desfrutar do melhor de cada fase da sua vida e você construir uma vida plena na presença dEle.